estou muito contente hoje, não apenas porque hoje é a primeira vez que eu vou pregar aqui nesse púlpito, mas porque eu estou recebendo a honra de ter a visita dos meus irmãos lá da Igreja Betesda. Obrigado pelo Arnaldo, pela Vanísia, por todos os outros lá, Fabiana. Eu vi Lorival, Lúcia, Alê, Thalita, desculpe se eu esqueci Luiz Henrique, desculpe eu não ter lembrado o nome de todos, se faltou algum, muito obrigado por vocês terem vindo. Meus irmãos, Jesus, quando ele foi tentado no deserto, o diabo disse para ele que ele podia transformar pedras em pães, porque ele tinha fome, e ele disse o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o nosso alimento, e nós devemos nos alimentar. Numa outra ocasião, Jesus disse aos fariseus que eles estavam errando porque não conheciam a palavra nem o poder de Deus. É, pois, fundamental que nós conheçamos a palavra de Deus. Vamos abrir, pois, a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 18, os versículos de 1 a 5. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar com toda a reverência, é a palavra de Deus. Mateus 18, de 1 a 5. O título é O Maior no Reino dos Céus. Todos abriram? Mateus 18, versículos de 1 a 5, tem sido o tema desta igreja no mês de outubro, como uma criança, já que é o mês da criança, né? Então, baseado neste texto que fala de Jesus usando como exemplo uma criança, nós temos o tema deste mês como uma criança. E diz-nos a palavra de Deus o seguinte: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Muito bem. Então, Jesus usou uma criança para dar uma resposta aos discípulos. Nós devemos ter cuidado em generalizar expressões da palavra de Deus, que ela não generaliza, e conceitos que são expressos especificamente para um problema como esse. Por que eu estou querendo dizer isso? Ora, porque ser criança pode não ser uma virtude. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:1, ele diz o seguinte: irmãos, não vos pude falar como intelectuais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Ele chamou assim: olha, vocês ainda são crianças, não crescem. Eu me lembro que quando eu era criança, eu já fui criança, viu? Faz muito tempo, mas eu já fui. Havia uma brincadeira entre as crianças, dizendo assim: olha, aquele fulano, ele comemora o dia dele no dia 13 de outubro. É o dia da criança retardada, né? Porque a criança normal é do dia 12, e ele é do dia 13, ele é meio estranho, meio retardado, então ele comemora no dia 13. Isso é uma forma de implicar um com o outro, evidentemente. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é muito diferente, não. Assim, olha, vocês são crentes retardados. Em vez de crescer e virar adulto, vocês estão agindo como criança. Então, ser criança, sobre esse aspecto, era negativo. Na mesma carta de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, ser menino a vida toda não é uma coisa boa. Nós temos que crescer. Crescer no conhecimento da palavra, crescer no nosso relacionamento com Deus. Mas por que, afinal de contas, então Jesus usou uma criança naquele momento para responder aos discípulos? Ser criança em que termos? O que ele quis dizer com isso? Na verdade, ao trazer aquela criança, ele estava respondendo a uma pergunta. Para entendermos o sentido disso, nós temos que entender a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Essa era a pergunta. Quem é o maior no reino dos céus?
por que é que eles estavam interessados em saber quem era o maior no reino dos céus. Acontece, se vocês perceberem, conhecerem a palavra, um pouquinho mais adiante, em Mateus, no capítulo 20, outra vez aparece um assunto parecido com esse. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Quem conhece a palavra já conhece esse texto. Está em Mateus 20, de 17 a 28. Diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 a caminho e lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos discípulos, aos gentios, para serem escarnecidos, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Nem sabiam o que estavam falando, mas responderam que podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oh, glória! O que Jesus disse para eles? É a mesma pergunta? Não. Olha a situação, Jesus está avisando que vai para Jerusalém ser crucificado, a mãe dos 2 lá tenta dar uma manipulada. Escuta, já não dá para dar um ajeitinho aí, dar os 2 tronos aí para os meus filhos, não, hein? Não era uma discussão entre eles, tanto assim que os outros 10 ficaram indignados. O que eles estavam pedindo ali? O assunto ali, nesse caso, era poder. Um assenta à direita, outro assenta à esquerda, para mandar. Eles estavam querendo poder. A mãe de Tiago e João queriam posição de autoridade para os filhos dela. Quem é a mãe que não gosta de dar uma manipuladazinha para dar uma ajudinha para o filho, né? Só que os demais ficaram indignados. E Jesus disse o seguinte: você quer ser grande? Quer ser grande mesmo? Então sirva. Porque no reino dos céus o critério é invertido. Não é aquele que é poderoso, é aquele que serve. Só que nesse capítulo que a gente acabou de ler aqui, no capítulo 18, quando ele traz a criança, o assunto era um pouco diferente. Não estava discutindo quem era o mais poderoso ou quem ia mandar mais. Estava querendo saber quem era o mais importante. Queria saber quem era o mais importante. Só que não entendiam com que critério iriam avaliar isso. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, esse episódio também é descrito lá no capítulo 9, versículo 34, e lá diziam que eles vinham discutindo isso no caminho. Entre eles, assim, quem você acha que Jesus acha que é o mais importante, hein? Eles queriam saber quem era mais importante, não quem mandava mais era no capítulo 20. Lá foi a resposta: você quer mandar? Então sirva. Aqui eu quero saber quem é o mais importante. Parece que é um tipo assim inerente ao ser humano, algo inerente ao ser humano. Eu quero saber quem é mais importante. Aí sim, para essa resposta, Jesus chama uma criança provavelmente de colo, porque no outro texto diz que ele pega no colo essa criança. Talvez devia ter uns 4 anos de idade, 5 no máximo. Ele pega essa criança e diz o seguinte, no versículo 3, que a gente acabou de ler: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então não foi só a criança não, ele colocou outra coisa junto. Você precisa se converter primeiro e ser como uma criança. Você tem que se tornar uma criança como essa aqui. Senão você não entra no reino dos céus. Nem entra, não é ser mais importante, você nem está lá dentro. Qual é a prioridade? A prioridade é entrar no reino dos céus, não é ser mais importante. Que conversa é essa que você quer ser o mais importante no reino dos céus? Você devia estar preocupado em entrar lá.
Se ele nem entrou ainda, já está querendo ser importante. A prioridade é entrar. Para isso você tem que se converter. Agora, por que nós deveríamos ser como crianças para ter importância? O próprio Senhor Jesus já dá a resposta. Antes de nós ficarmos elucubrando alguma coisa, assim, pensando, o que ele quis dizer com isso? Não, ele diz, porque quem se tornar humilde com esta criança é o maior no reino dos céus. Então ele já deu a resposta. Por que ele trouxe a criança? Ele usou a criança como exemplo de humildade. Só que para nós é meio estranho entender isso. Sabe por quê? Porque no nosso vocabulário hoje, ser humilde tem conotação, ou você é pobre, ou você é ignorante. Assim, o cara é humilde, olha as vestes dele, o sujeito está mal trajado, ele é de humilde, ele nasceu humilde significa nasceu pobre. Mas não é isso que a palavra humilde significa. Ou então assim, o cara é muito humilde, ele não sabe falar, ele está chamando o cara de ignorante. Ele não tem muita cultura, ele é humilde. Não, ele é ignorante, não é humilde. Eu conheço muita gente analfabeta que é extremamente arrogante, não tem nada de humilde, e é analfabeto. Eu conheço muitas pessoas que são pobres e estão extremamente soberbas, não tem nada de humilde. Então a ideia de que a humildade está ligada à pobreza, ou à falta de cultura, à ignorância, é falso. Isso é uma ideia que nós temos, mas não é essa a palavra que tem que ser dita aqui. Existe uma tradução da Bíblia chamada O Livro, uma tradução em português, e lá nessa tradução aparece, em vez de tornar-se humilde, tornar-se pequeno e simples. Essa foi a tradução que essa tradução bíblica escolheu. Não tornar-se humilde, tornar-se pequeno e simples. E eu acho que faz muito sentido isso, porque a criança, ela sabe que é pequena. Você não precisa dizer, você é pequeno. Como é que ela sabe? Ela olha para os adultos assim, não é? Ela sabe que ele é pequeno porque os outros são grandes. Ela olha assim para o adulto. Então ela sabe, eu sou pequeno. Não precisa dizer, ela já sabe. E o que traz isso no coração dela? Eles são maiores do que eu, são mais poderosos. Eu preciso deles. Eu preciso que eles me protejam. Eu tenho uma sensação de dependência. Você não vê uma criança de 3 anos querendo encarar um adulto, vê? Eu vi na internet aqui ontem que uma jogadora de vôlei levou um soco na cara de um motorista de táxi no Rio de Janeiro e foi parar no hospital, está com o olho todo roxo. Eu não sei qual foi a discussão, mas ela era uma mulher enorme e ela saiu do carro para encarar ele. Ela achou na certa que por causa do tamanho dela ela podia e se impor respeito, só que ele era homem, era mais forte e a agrediu. Está totalmente errado, espero que ele seja preso por isso. Por que ela tinha que sair do carro e encarar ele? Porque ela era grande? Se sentiu poderosa. A criança não vê assim, ela é pequena, não vai encarar um adulto. Ela tem uma sensação de dependência. Será que nós nos sentimos assim diante de Deus? Eu sou o cara, não preciso de Deus. Preciso sim. Eu sou pequeno aos olhos de Deus. Ou alguém aqui acha diferente? Você acha que você é grande aos olhos de Deus? Não, nós somos todos pequenos. A criança vê assim, ela se vê pequena. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Se nós não reconhecermos a nossa fragilidade, nós não vamos buscar ao Senhor convenientemente. Jesus contou uma historinha sobre isso. O sujeito era fariseu e ele foi orar no templo. Nada é errado de orar no templo. Ele estava orando em pé. Nada é errado de orar em pé. Só que ele orou o seguinte: Senhor, muito obrigado porque eu não sou pecador igual esse cara que está aqui do meu lado. Eu dou o dízimo, eu faço não sei o quê. Ele estava se gabando diante de Deus, ele estava dizendo, eu sou um cara grande, eu sou bom, não é à toa que o Senhor me abençoa, não está fazendo mais que ser obrigação, porque eu sou bom. Aí o outro disse assim, Senhor, disse que ele nem levantava a cabeça, se é propício a mim, eu sou pecador. Ele estava reconhecendo a pequenez dele, enquanto o outro se achava grande. O que Jesus disse? Olha, aquele ali saiu justificado do templo, ele não saiu perdoado, ele saiu justificado, é mais do que perdoado. Ele saiu justificado do tempo, o outro não, porque ele estava orando para si mesmo, ele estava se gabando. Nós temos essa tendência, muitas vezes, a nos achar que nós somos muito bons. Acontece que diante de Deus nós somos pequenos, e a criança sabe disso. Por isso nós devemos ser humildes como uma criança, pequeno e simples. Estar na dependência, é o que a música que nós cantamos, nós precisamos ter dependência de Deus. Nós não podemos ser independentes, não temos como ser independentes. A criança também é simples. Na visão da criança, tudo é simples, complicado somos nós.
Às vezes ela nem entende os adultos. Aos olhos de uma criança, tudo é simples. A criança é capaz de sentar ali na calçada e brincar com um graveto. Pega um graveto, você está vendo uma criança brincar. Ou então um pedaço de papel. Porque para uma criança tudo é simples. Não há necessidade de ser importante para uma criança. Isso começa quando é adolescente. O adolescente começa a querer ser importante, começa a querer aparecer, né? Mas isso aí é outra conversa, outra história. Mas quando criança, ela não acha que precisa ser importante. Ela gosta de agradar. Criança gosta de agradar, não é? Ela gosta de agradar. Ela não quer ser importante, ela quer agradar. A nossa busca por uma vida sofisticada, ela nos afasta de Deus. Ela não nos aproxima de Deus. Uma vida sofisticada afasta porque nós começamos a fazer comparações, às vezes até espirituais. Quem é o mais abençoado? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei quando eu estava no seminário, isso foi há muito tempo atrás, falando de 1979, 1980, não lembro a data exata, mas eu estava no seminário e chega um seminarista dirigindo um carro, o que na época era algo, né? Nem todo mundo tinha carro há 40 anos atrás. Aí a rodinha de amigos grita: "Ê, ministério abençoado!" Por quê? Porque ele tinha carro? Esse era o critério? Porque você tem carro e o outro não tem, você é mais abençoado. Que critério é esse? Um critério de sofisticação, de comparação. Aí quando todo mundo tem carro, sabe qual é o próximo? Eu quero ter um carro mais poderoso. Uma vez eu fiz uma mensagem sobre essa e gerou um problema muito sério, porque o pastor da igreja onde eu estava pregando, o carro dele era 1.0, e o meu carro também era 1.0. E eu falei assim, não, mas às vezes o cara tem um carro 1.0, aí no dia seguinte ele comprou um carro importado, porque ele queria ser poderoso. Eu estava pregando exatamente sobre poder. Eu assim, mas eu tinha um carro 1.0, não estava criticando dele, eu também tinha um. Mas ele achou que ele precisava ser mais sofisticado. A nossa vida sofisticada está nos afastando de Deus. A vida simples é que nos aproxima de Deus, faz-nos sensíveis ao toque de Deus. E a criança é assim. A criança é simples, ela é objetiva, ela não tem ambição, ela não busca ser mais importante, ela busca agradar. Uma outra característica que eu acho assim incrível da criança é a vontade de aprender. Como criança é curiosa, você está fazendo alguma coisa e vem, olha. Eu lembro que a minha filha queria até fazer barba comigo. Eu estava fazendo barba, ela pediu o barbeador também. Eu falei assim, como é que eu vou ensinar para ela que ela não precisa fazer barba? Mas enfim, ela queria fazer tudo o que eu queria fazer, tudo que ela queria saber fazer. E a criança gosta de aprender. Por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente o oposto de ser humilde é ser soberbo. E o soberbo acha que não precisa aprender nada, não é verdade? O sujeito que é soberbo, eu já sei tudo. Eu tive um colega de trabalho que um dia ele teve a oportunidade de ir à França fazer mestrado na área espacial, ou seja, um negócio assim, que no Brasil não existia nenhum curso. Eu falei, eu não preciso, eles não têm nada para me ensinar. Eu falei, gente, cara soberbo. Que cara soberbo? Como assim? Como que ele perde uma oportunidade dessa por pura soberba? Ele achava que não precisava aprender. O soberbo acha que não precisa aprender, ele já sabe tudo. Mas o humilde, ele tem vontade de aprender. Criança tem vontade de aprender. E nós precisamos estar sempre aprendendo. Nenhum de nós sabe o suficiente. Diante da sabedoria de Deus, nós não somos nada. Nós estamos sempre necessários a buscar a sabedoria de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus se nós quisermos saber realmente qual é a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se você não buscar saber disso, você não saberá. São algumas pessoas que realmente têm essa convicção. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Isso é um privilégio, mas isso é fruto de uma busca profunda diante de Deus. Nós precisamos buscar, e é bíblico, buscar saber a vontade de Deus. Eu quero trazer, já que vamos falar de aprender, quero fazer uma brincadeirazinha. O que é isso? É uma chave de fenda. Acho que todo mundo sabe o que é uma chave de fenda. Para que serve? Para apertar um parafuso. Este parafuso aqui. Ok? Ele serve para várias coisas, talvez para prender uma porta, prender uma parede, uma bucha. Este parafuso, esta chave de fenda. Bom.
E o que é isso aqui? Eu fiz pequeno mesmo, viu? Se você não está enxergando, não é porque você está cego, não. É porque é pequeno mesmo. Isso. Também é uma chave de fenda. Para que ela serve? Para apertar um parafuso. O parafuso do seu óculos. Essa aqui aperta o parafuso do seu óculos. Essa aqui com certeza não. Mas a minha pergunta não é essa. Qual dessas é a mais importante? É isso que eu quero que os irmãos pensem. Qual dessas chaves é mais importante? Existe grau de importância entre elas? Em matemática existe ordem, né? Existe relação de ordem. Em matemática existe relação de ordem. Essa daqui, ela é maior do que essa, certo? Em centímetros, com certeza, ela é maior. Ela é mais importante? Não. O que faz ela importante? O parafuso que ela tem que apertar. Essa aqui, olha, essa é grande, hein? Forte. Isso aqui é mais importante. Tá bom, então agora, quando cair a lente do seu óculos, vai lá e resolve o problema. Ele vai quebrar o seu óculos, né? Não vai criar problemas, não vai resolver problema. Não há chave mais importante do que a outra. Talvez uma seja maior do que a outra, mas mais importante, não. Por quê? Por que não há uma chave mais importante? Porque existe a chave adequada à cada situação. Se ela está na situação errada, ela não é importante, ela vai atrapalhar. Acontece, meu querido irmão, que é exatamente isso que o Senhor Jesus está querendo dizer para os seus discípulos. Você sabe qual é a sua importância? É você ser a chave certa para o parafuso certo. Se você for a chave errada, você não vai ser importante. Não adianta você dizer assim, eu sou importante. Mas você está errado. Não é isso. Aonde está a importância? A importância está em você ser uma bênção, de você poder ser usado, de você estar apertando o parafuso certo, senão você vai estar atrapalhando. Ao trazer uma criança como resposta àquela pergunta de quem era o mais importante, Jesus mostrou que as características de ser grande ou ser importante no reino dos céus é completamente diferente do mundo. Não é o mesmo critério. Não é o mesmo critério. Ele está dizendo que simplicidade é muito mais importante do que sofisticação. Ele está dizendo que motivação é mais importante do que ambição. Ele está dizendo que o desejo de agradar, como toda criança tem, desejo de agradar, é mais importante do que o desejo de dominar. Isso é coisa de gente grande. Os apóstolos queriam dominar. Esse não, você tem que servir. Criança quer agradar, gente grande quer dominar. O desejo de estar junto é mais importante do que o desejo de ser independente. Criança quer estar sempre junto. Já viu como passa uma criança na outra, a outra vira criança? Parece que eles se detectam. Tem um radar de criança com criança. Eles se veem uns nos outros. É impressionante. Querem estar sempre junto. Criança quer estar junto. Quem não quer estar junto é adulto, que é capaz de morar num prédio e não saber nem o nome dos vizinhos. Mora ali há anos. Não quer independência. Criança, imagina que as crianças do seu prédio não sabem o nome de todas as outras crianças. Não sabe? Sabe. Eles querem estar juntos. Não querem estar separados. Não querem independência. Querem estar juntos. É o desejo de saber mais, em vez da soberba de dizer, eu não preciso saber nada, já sei tudo. É o maior sucesso para uma criança, é ver um outro sorrir. Não é? Para quem tem filhos sabe disso. Sorria para uma criança que você vai ver como ela fica feliz de ter feito alguém sorrir. A criança é assim, ela é simples, ela é motivada, ela quer agradar, ela quer ver os outros sorrir, ela quer estar junto, ela não quer dominar, ela só quer simplesmente saber mais. Sim, Jesus tinha toda a razão quando disse, olha, você tem que se tornar como uma criança. Sobre esses aspectos que eu acabo de falar, nós precisamos ser como crianças. Se você quer, tá bom, como é que eu faço no dia a dia? Eu não vou vestir short agora, né? Andar de chinelo, vou jogar bola, vou virar uma criança. Não, aí você vai ser a criança retardada, tá? Assim, se você quer agir como criança, eu trouxe uma maneira bem simples de você lembrar como que você pode agora mesmo agir segundo o que Jesus estava nos ensinando. Eu peguei a oração de São Francisco de Assis, que é bíblica, tá? Porque alguns dizem, é santo da Igreja Católica. Eu acho que a vida daquele homem é fantástica. Quem já ouviu a vida dele, é uma pessoa que teve uma experiência profunda com Deus, e ele escreveu o negócio assim, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Um instrumento. Eu quero ser um instrumento. Não o mais importante, mas um instrumento.
sabe como você pode ser assim? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Você está apto a ser assim? Eu, quando eu penso assim, eu queria ser assim. Será que eu sou assim? No outro dia eu vi uma frase que me deixou até meio deprimido. Assim, se você fosse um alimento, você é um alimento, e você comesse a si mesmo, você ia se alimentar ou se envenenar? E perceberam? E eu fiquei pensando assim, eu acho que eu ia me envenenar. E eu fiquei muito triste com essa conclusão. Eu preciso alimentar, não posso me envenenar. Eu tenho que alimentar os outros também, não apenas a mim mesmo. Quer começar a praticar? É só vir aqui. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lógico que ele está se referindo a morrer em Jesus, porque ele era cristão, e era um cristão muito bem convertido, era um homem de Deus, e ele deixou esse texto para mim uma coisa fantástica, de concentrar as verdades bíblicas de uma forma muito prática para a nossa vida. Você quer ser importante? Mesmo, do ponto de vista do reino dos céus? Bom, é só praticar isso aqui. Não precisa ser importante porque é grande. É importante porque você está apertando o parafuso certo. Amém? Nós vamos orar. Eu creio que todos nós aqui queremos ser importantes para Jesus, queremos ser importantes para Deus, queremos ser importantes no reino dos céus. Só que nós temos que usar o critério certo, ser como uma criança e praticar tudo isso que foi dito aqui. Amém? Nós vamos orar, encerrando aqui a mensagem, mas também vamos orar pelos enfermos, que foi solicitado que orasse pela irmã Sandra, esposa do pastor Isaías, que tem um grave problema de saúde, precisamos orar por ela, também pela professora Mônica, que parece que está com uma virose, né? Assim, foi para o pronto-socorro, e mais, quem mais tiver problemas de saúde também, coloque na sua mente agora de apresentar esse problema ao Senhor. Se você conhece alguém enfermo, nós vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelas pessoas que vieram à tua casa, obrigado pela palavra que foi pregada, que o teu Espírito encontre liberdade em cada coração, de falar profundamente, Senhor, que nós não saiamos daqui como entramos, mas que a tua palavra entre, frutifique e gere uma planta que gere novos frutos para a glória do teu nome. Nós também lembramos, ó Pai, de pessoas que precisam de uma intervenção especial tua. Lembramos da Mônica, Senhor, que agora está no hospital. Nós não sabemos o que ela tem, mas te pedimos a tua graça e a tua bênção por ela. Te pedimos também pela irmã Sandra, que vem numa luta antiga, Senhor. Nós pedimos um milagre para aquela vida. Pedimos, ó Pai, aquilo que tu tens de melhor para ela, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra nos diz que quando foste pregado ao madeiro, o teu filho levou com ele as nossas iniquidades e também as nossas enfermidades. Ó Deus, tu és o Deus de cura, tu conheces o nosso corpo, conheces as nossas entranhas, ó Pai, conhece todo o funcionamento, muito mais do que qualquer médico. Nós te pedimos a tua intervenção. Venha abençoar as pessoas que precisam de saúde, venha abençoar aqueles que precisam do teu toque no seu coração. Ó Deus, abençoa, Senhor, vem tocar com o teu poder as feridas que ninguém vê, aquelas feridas do coração que só o teu Espírito pode realmente entender e consertar. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas que estão aqui presentes, que ouviram a tua palavra. Ó Deus, que entreguem o teu coração a ti e saiamos daqui, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém.